Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre vetores. Então hoje vamos falar um pouco sobre grandezas vetoriais. Então o vetor é o símbolo matemático utilizado para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza vetorial. Então aqui tem o vetor. Então você tem a reta OP e aqui você tem o vetor, que é o símbolo matemático, tá? Aqui é a origem e aqui você tem no ponto P a extremidade, tá? Então a gente indica dessa forma. O vetor V é igual a semirreta OP, tá? O que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial, ela necessita, para ficar definida, do módulo, da direção e do sentido. O módulo é o valor numérico acompanhado da unidade de medida. Por exemplo, a força é dada em newton. Então, 20 newton, 50 newton. Então, 50 newton é o módulo, é o valor numérico com a unidade de medida. A direção é horizontal, vertical, inclinada, tá? E o sentido é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então aqui a gente vai mostrando passo a passo. Adição de dois vetores concorrentes. Vetores concorrentes são duas retas que se interceptam, ou seja, elas se cruzam, se cortam, tá? Então, a adição de dois vetores é indicada por R é igual, ou seja, o vetor R é igual ao vetor A mais o vetor B. Esse R significa vetor soma ou vetor resultante, tá? Então, a resultante da soma é igual a mais B. Só que, quando a gente vai adicionar vetores, aparece um elemento que é o ângulo. Geralmente, a gente vai indicar por alfa. Então, como as retas são concorrentes, o ângulo pode ser de 10 graus, 20 graus, 50 graus, 80. Então, você vai ter que utilizar o cosseno desse ângulo, tá? Então, veja bem. Aqui você tem uma indicação. Você tem um vetor A, que tem origem A e extremidade em... Não, origem O e extremidade em A. Aqui você tem o vetor B, que tem origem O e extremidade B, tá? Então, pelo método do paralelogramo, você vai traçar uma linha paralela ao vetor B e uma semirreta paralela ao vetor A. Entendeu? Então, a resultante é a diagonal. Então, esta é a resultante. Então, aqui, pessoal, eu não vou demonstrar porque não há necessidade, mas aqui a gente vai aplicar a lei dos cossenos. Então, sempre que você for fazer a adição de dois vetores concorrentes, você vai aplicar esta expressão. A resultante é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab vezes cosseno de alfa, tá? Então, isso aqui é o módulo. Vai ser o valor numérico com a unidade de medida. A direção do vetor
vai ser da reta OP. A direção vai ser essa, tá? E o sentido vai ser de O para P. O sentido é da origem para a extremidade, tá? Então vamos continuar. Agora, adição de dois vetores perpendiculares. Vetores perpendiculares é quando as retas se interceptam também. Só que nesse caso, ela forma ângulo de 90 graus. Por isso, perpendicular. Perpendicular é quando as retas formam um ângulo reto, tá bom? Eles são concorrentes também, só que no caso do ângulo de 90 é um caso especial, tá? Então aqui você tem o vetor A e o vetor B. Como ele forma um ângulo reto, você vai aplicar aqui o mesmo procedimento, que é o método do paralelogramo, uma paralela ao vetor B, uma paralela ao vetor A. A resultante é a mesma. Só que você está vendo aqui, que aqui formou um ângulo reto, tá? Aqui tudo é ângulo reto. Se você analisar essa resultante, aqui você tem um triângulo retângulo. Como você tem um triângulo retângulo, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, R ao quadrado é igual a ao quadrado, que aqui também é A. Aqui é A e aqui é B. A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a resultante é A ao quadrado mais B ao quadrado. Resumindo, quando os vetores são perpendiculares, basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Você não precisa aplicar essa fórmula completa. E se você aplicar essa fórmula, vai dar certo também. Porque quando as retas são perpendiculares, o ângulo é de 90. O cosseno de 90 é zero. Então se você pôr zero aqui, 2 vezes A vezes B vezes zero vai dar zero. Então vai ficar só A ao quadrado mais B ao quadrado. Por isso, vetores perpendiculares, basta extrair a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Representação do vetor soma. Aqui é só uma observação. O vetor soma R, ele pode ser representado pela regra do polígono, que é o seguinte: ó, se você tem um vetor A, depois um vetor B, nessa situação, o vetor soma, ele parte dessa forma. A origem coincide com a origem do primeiro. A origem dele é aqui, ó, coincide com a origem do primeiro. A extremidade coincide com a extremidade do segundo. Então é isso. A origem coincide com a extremidade do primeiro vetor e a extremidade com a extremidade do segundo vetor. Isso aqui a gente vai utilizar em alguns processos. Por exemplo, você tem o vetor A, em seguida o vetor B. Então, como é o vetor soma? É aqui, ó. A origem no primeiro vetor e a extremidade no segundo vetor, tá? Mas isso a gente vai ver quando a gente estiver estudando por lançamento oblíquo, tá? Então vamos utilizar essa fórmula e resolver dois problemas. Determinar o módulo do vetor soma de dois vetores que formam entre si um ângulo de 60 graus e cujos módulos valem 6 metros e 8 metros. Dado cosseno de 60 é igual a 1/2. Então, esses vetores
Você tem dois vetores aqui. Vamos chamar um de A, vetor A, e o outro de vetor B. Um vale 6, que é o A, que eu pus menor, e o outro vale 8, tá? Só que o ângulo é de 60 graus, tá bom? Então você vai traçar uma paralela, ficou um pouco 90 graus, mas eu estou disfarçando aqui, tá? Então a resultante é essa aqui, ó, tá? Mas na hora de resolver, você não precisa fazer o desenho não, basta você chamar o primeiro. O A é 6 metros, o B 8 metros, o cosseno de 60, ou seja, o ângulo alfa é 60 graus, que é igual a quanto? A 1/2, tá? Então, qual é a fórmula para calcular? A resultante é igual ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do alfa. Eu estou utilizando essa fórmula porque eles não são concorrentes, tá? Se o ângulo é de 60 graus, aliás, não são perpendiculares, eles são concorrentes, tá? Qualquer ângulo diferente de 90, você vai aplicar essa fórmula. Então, a resultante é igual. Quem é o A? 6 ao quadrado. O B, 8 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 6, vezes B, que é 8, vezes o cosseno de alfa. O cosseno de alfa, a alfa é 60, que é igual a 1/2. Vou repetir aqui. A resultante é igual. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 6, 12. 12, aí você multiplica 12 vezes 8. Dá 96. Multiplicado pelo cosseno de 60, que é 1/2. Tá? Então, a resultante é igual. Aqui você pode fazer, ó, 36 mais 64. Dá quanto? Dá 100. Mas, você não pode somar com 96 porque está multiplicando. 96 vezes 1 dá 96, dividido por 2. Você pode fazer direto também, que eu estou repetindo, tá? 96 dividido por 2 dá quanto? Dá 48. A resultante é igual à raiz quadrada de 148. Como você vê, não tem raiz exata de 148. Então, a gente vai fazer o quê? Decompor o 148. 148 é um número par, então você divide por 2. Dá quanto? Dá 74. 74 também é par, divide por 2. 74 dividido por 2 dá 37, não é isso? 37 é um número primo, só dá por 1 e por ele mesmo. Então, 37. Então, a resultante é igual. O 2 repetiu 2 vezes, então é 2 ao quadrado. O 37 vezes 37. Certo? Então, a resultante é igual. Aqui o índice é 2, eu cancelo esse 2 com 2. Então, o 2 sai fora do radical. Só que o 37 continua. Tá? 2 raiz de 37.
Como as medidas estão em metro, então a resposta é metro, tá bom? A resultante é essa aqui. Entendeu, pessoal? Esse desenho aqui é desnecessário, você não precisa fazer, tá? Só mostrei para você ver o exemplo. Fazendo a segunda questão. Determine o módulo do vetor soma de A igual a 5 metros e B 12 metros, indicados na figura. Então você vai calcular a adição. Pelo desenho aqui, ó, você está vendo que esse ângulo aqui vale quanto? 90 graus, tá? Esse ângulozinho corresponde a 90 graus. Então, são vetores perpendiculares. Então, basta você fazer o quê? Aplicar o teorema de Pitágoras direto. Você já põe na raiz. A resultante é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Então, você vai ter o valor de A. O valor de A é 5 metros. E o valor do B é 12 metros. A resultante é igual a raiz quadrada do A. 5 ao quadrado e o 12. 12 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. A resultante é igual a quanto? 169. 169, a raiz é exata, não é isso? 13 vezes 13. Então a resposta é 13. Então é isso, pessoal. A adição de dois vetores basicamente se baseia nesses dois exemplos. Então é só praticar para entender. Na próxima aula, a gente vai ver a subtração. Até a próxima.